Oi, irmãos, eu sou a missionária Ana Paula e quero cantar, nós vamos cantar aqui uma canção que eu espero que vocês cantem conosco. Vamos cantar a canção Oceano, que fala de fé. Fazer missões é um ato de fé, certo? A gente precisa confiar em Deus e saber que a missão vem dele, né? Então, vamos cantar essa canção, eu sei que vocês conhecem, e vamos cantar com muito amor, com muita dedicação no nosso coração. Com essa confiança que a gente faz missões. Porque quando Deus nos chama, Ele nos promete uma terra prometida, um povo para alcançar. Ele nos mostra as necessidades, Ele nos mostra o amor dEle por este povo. Mas a gente não conhece o caminho, não sabe o que vai encontrar. Então, essa fé que nos faz inabaláveis na jornada. Uma jornada que já temos 10 anos aqui no Chile.
e sabemos que o Senhor vai cumprir a missão dele aqui. E tem uma outra canção que está em espanhol, que fala que não há paredes, ou seja, não tem nada que possa nos impedir de levar o nome de Jesus Cristo. Hoje em dia, nós estamos vivendo quarentena aqui no Chile. Há poucas semanas estávamos em quarentena total. Não podíamos sair de casa só com uma permissão. Mas a gente, nesse tempo, mais que nunca, essa música, essa passagem fez real em nossa vida. Porque não há nenhuma parede que nos possa deter de falar de Cristo. Nada pode nos impedir de pregar o Evangelho. Então, essa canção fala muito disso, fala de viver essa fé. Vamos cantar e espero que vocês entendam. Está em espanhol. Pastor, seja bem-vindo. A casa é sua. Fique à vontade. Obrigado, Felipe. Obrigado, Vivian. Obrigado, gente. É um prazer, uma satisfação. Fiquei muito feliz com o convite. Realmente me sinto em casa e é muito bom poder rever vocês também. Rever Elisângela, Martinha e poder, de alguma forma, conversar com esse pessoal que está aí acompanhando, que também são pessoas muitas aí, já falaram do meu pai, amigos também, gente conhecida, gente que eu guardo no coração e que a gente
esse tempo aí em Campo Grande, todo o tempo que a gente passou aí, a gente conseguiu desenvolver uma história muito bonita, né, na área de missões. Gente que trabalhou com a gente, como a Luciene, e a gente fica muito feliz de ouvir esse testemunho da Luciene, esses frutos que ela tem alcançado para a glória de Deus. Eu vou começar compartilhando uma palavra para essa tarde. Peço que você abra sua Bíblia em capítulo 15 de Lucas, a partir do versículo 11. É a famosa parábola do filho pródigo, é a parábola, para muitos, a favorita, de alguma forma é a mais conhecida também, entre filho pródigo e bom samaritano, entre essas duas, quem sabe são as mais conhecidas, as mais pregadas, mas é uma parábola muito rica e tem muitas nuances, tem muitos detalhes, e a gente consegue tirar dessa parábola muitas e muitas lições. Eu não vou ler toda a parábola, para a gente ganhar tempo, mas se você não conhece, creio que todo mundo conhece, mas se você não conhece, vale a pena relembrar alguns detalhes. Jesus Cristo começa dizendo que um homem tinha 2 filhos, e isso é muito interessante porque ele já nos coloca dentro de uma família, num contexto familiar. E na vida, quem não é filho, quem não é pai, enfim, é filho. Então todo mundo consegue se identificar com esse contexto familiar. O homem tinha 2 filhos. Um dia, o filho mais novo pede para o pai a sua parte na herança, e nós temos que entender que isso era uma grande ofensa, porque a herança teria que ser dada depois da morte do pai. Quando o filho, então, pede para o pai a herança, na verdade, ele está dizendo, é como se ele dissesse, seria melhor que você, pai, estivesse morto. Eu quero a minha herança agora, não quero esperar até depois que você morra. A palavra diz, então, que ele recebe o pai, atende, divide a propriedade, dá a ele a parte dele. Depois de um tempo, ele se cansa daquela vida e resolve conhecer o mundo. E vai para uma região muito distante. E nessa região muito distante, então, a gente entende que ele, como o termo diz, pródigo, o pródigo é aquele que mal gasta o seu dinheiro, ele gastou muito mal, de forma muito ruim, o seu dinheiro, até que chegou o ponto de que ficou sem nada. Pois bem, nesse exato momento em que ele fica sem nada, e aí eu quero ler o versículo 14 de Lucas 15, aqui que eu quero... Lucas 15. Lucas 15, 14, vai dizer assim, estou aqui com a nova versão internacional, diz assim: depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Depois que ele gastou tudo, nesse exato momento que ele se vê sem dinheiro, longe de casa, numa outra região, nesse exato momento, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Algumas versões dizem que ele passou necessidade a ponto de sentir fome. E aí o texto continua, a parábola continua, só para... eu vou voltar aqui depois no 14, mas a parábola continua. Ele, então, em necessidade, resolve arrumar um emprego, e o emprego que ele consegue é para apacentar porcos. Para um judeu, isso era uma grande desonra, era o pior trabalho que alguém poderia ter, apacentar porcos, e até que nesse processo onde trabalhando longe de casa, apacentando porcos, e a palavra diz que ele desejava encher a barriga dele com a comida que os porcos comiam. E aí ele então cai em si e resolve voltar para a casa do pai, e nós sabemos que o pai o recebe de braços abertos, cheio de compaixão. Mas eu queria frisar esse versículo 14, porque alguma coisa me chamou a atenção que eu nunca tinha tentado para esse detalhe, porque é um detalhe que passa algumas vezes despercebido na grandiosidade dessa parábola. É que quando o filho pródigo ficou sem dinheiro, houve uma grande fome na terra. A gente pode transportar a parábola do filho pródigo para 2020. A gente pode substituir a fome pela peste ou pela pandemia, como dizemos já. De alguma forma, ok, é uma parábola, não é fato real, é uma parábola, mas de alguma forma, essa fome
que veio sobre toda aquela região, foi um dos fatores que colaborou para que o filho pródigo tomasse o caminho de volta para casa, voltasse para a casa do pai. Onde que eu quero chegar? Aplicando a nossa realidade. Quando nós olhamos para o ano 2020, uma situação pela qual nós nunca tínhamos passado, a nossa geração nunca tinha passado por algo assim. Quem sabe as gerações dos nossos avós, ou bisavós passou, quem sabe pela guerra, mas a guerra não chegou ao continente aqui americano. A guerra não, as Primeira e Segunda Guerra Mundial não chegaram aqui, então nossa geração certamente nunca havia passado por nada disso. E é muito fácil nós olharmos esse tempo de pandemia e nós só enxergarmos perdas. Perda financeira, porque muita gente tem perdido dinheiro, perdido emprego, perdido seus negócios, a recessão bate na porta, o desemprego, a insegurança no panorama financeiro e a gente olha a economia, perdas. Perdas de tempo, porque muita gente tinha planos para esse ano e os planos foram adiados ou foram cancelados. Muita gente cancelou casamento, cancelou viagem, cancelou muitas coisas e muita gente perdeu. Muitas vezes nós olhamos para essa pandemia também em termos de perdas humanas, de vidas, o que é uma realidade. Muita gente em vários países, aqui na Espanha, no Brasil, Estados Unidos, muitas pessoas perderam a vida e muitas pessoas perderam amigos e parentes queridos. Alguns nem puderam se despedir deles. É muito fácil a gente olhar para esse tempo de pandemia e só enxergar perda. Porém, eu li uma história outro dia, e eu creio que como essa história, nós temos muitas outras que com o tempo serão reveladas. Um artigo, talvez você tenha lido, uma reportagem, falava de um médico na cidade italiana de Milão, um médico de 38 anos, e a gente sabe que na Itália, a cidade de Milão e a região da Lombardia foi o epicentro do coronavírus, e esse médico, então, ateu, ele começou a trabalhar com os pacientes do coronavírus que iam chegando, entrou aquele dilema, ele então ateu, o que fazer? Porque algumas vezes ele tinha que escolher quem vivia e quem morria, quem atender e quem não atender. E naquele hospital estava um homem já de seus 70 e poucos anos, um pastor batista, e o comportamento daquele homem que também estava enfermo com o coronavírus, aquele pastor, impactou aquele médico. Aquele homem estava sempre com a Bíblia debaixo do braço, estava sempre aconselhando e cuidando espiritualmente dos outros pacientes que estavam ali, sempre com um sorriso, sempre trazendo conforto para aquelas outros pacientes. E ele era um paciente também, e no final a notícia diz que esse pastor também italiano faleceu. Mas aquele médico foi tão impactado pelo que viveu ali, que deixou de ser ateu, pelo comportamento que ele viu na vida daquele homem, deixou de ser ateu. De alguma forma, para esse médico, a pandemia foi um dos fatores que fez com que esse médico, essa pessoa, voltasse para a casa do pai. Eu creio que para muitas pessoas, essa pandemia, mais além de uma pandemia, é um dos fatores que vai fazer com que as pessoas se aproximem ou passem a olhar para Jesus para assim chegarem a Deus. Não sabemos exatamente até quando isso vai, o impacto, mas sabemos que a pandemia tem levado nós mesmos e muitas pessoas a uma reflexão profunda. Temos sido convidados a olhar para dentro de nós, para dentro da nossa casa, a olhar nos olhos dos nossos filhos, nossas esposas, coisa que quem sabe não faríamos se não fosse a pandemia, e olhar também para a nossa relação com Deus. E entender que é uma oportunidade que nós temos para nos aproximarmos dele.
se essa pandemia não nos aproximar de Jesus, se essa pandemia não servir para que voltemos para a casa do Pai, se essa pandemia não servir para que a gente se aproxime ainda mais de Jesus, encare o relacionamento com Deus como prioridade, com seriedade, o que é que será preciso passar para que a gente atue assim? Se essa pandemia, Deus tem dado para nós uma grande chance de mudar, de tomar o rumo certo. E se não for essa pandemia, se a pandemia não foi o fator para isso, o que mais terá que acontecer para que a gente tome o caminho certo? No final das contas, eu creio que tudo que vivemos na vida, temos sempre duas opções: ou nos aproximarmos de Deus, ou nos afastarmos de Deus. O filho pródigo precisou passar por um revés muito grande para lembrar da casa do pai, para lembrar do que ele havia deixado. O que será que precisa passar para nossas vidas para que a gente possa olhar mais para a casa do pai, olhar mais para o nosso relacionamento com ele? Eu creio que, de verdade, que quando essa pandemia passar, todos nós que continuarmos vivos, teremos que encarar o resto das nossas vidas como uma segunda oportunidade, uma segunda chance. E então, nessa nova vida, é como se nós estivéssemos nascendo de novo, assim dizer. E nessa resto de vida, nessa segunda vida, fazer melhor do que a gente fez até aqui. Nesse segundo tempo, jogar melhor do que jogamos no primeiro tempo. Eu oro ao Senhor e peço para que cada um possa olhar para esse tempo de peste, de pandemia, e ver mais além das perdas, mas que possa ver também as oportunidades que esse tempo nos tem dado. Agradeço a Deus, porque de alguma forma essa pandemia nos aproxima dos nossos irmãos no Brasil, da nossa família no Brasil. A gente se preocupa mais, a gente ora mais, a gente valoriza mais, a gente sente mais saudade. Agradeço a Deus porque de alguma forma a pandemia, a peste pela qual passamos, tem feito mudanças no meu caráter, na minha vida. E eu oro para que Deus possa também fazer na sua vida as mudanças que Ele quer fazer. Que Deus abençoe, querido, e que Deus possa fazer com que essa palavra encontre no seu coração um lugar. Amém? Eu vou orar e depois eu continuo. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Tua palavra é viva, Tua palavra é impactante, Tua palavra sempre tem algo novo, Senhor, para nos ensinar. Mesmo que já tenhamos lido essa parábola tantas vezes, o Senhor consegue nos mostrar alguma coisa nova, alguma coisa diferente, alguma coisa para o momento em que vivemos. Pai, quem sabe hoje muitos estão como filhos pródigos afastados do Senhor, ou muitos viviam até agora a sua vida sem realmente levarem a sério o relacionamento com Deus, vivia a sua vida focada em outras coisas, estava colocando sua prioridade em outras coisas e, sem perceber, vivia cada vez mais longe ou já estava fora da casa do Pai. Eu peço, Pai, que a pandemia, por mais que possamos ver perdas, seja também para essas pessoas um fator que faça com que elas se aproximem ou voltem para a casa do Pai. E para aqueles que ainda não te conhecem, Senhor, como aquele médico na Itália, ateu, aquele que não te conhecia, que possa te conhecer, Senhor, através de um relacionamento com Jesus Cristo, Senhor. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos ver como é que está o nosso tempo aqui. Como o Felipe disse, eu sou cria da casa, nascido e criado em Campo Grande, desde a minha mais terna infância.
poucas vezes na minha vida eu saí da PIB de Campo Grande, e todas as vezes que eu saí da PIB de Campo Grande foi para servir como missionário em algum lugar. A primeira vez eu fui para o Projeto Radical Latino-Americano entre dezembro de 2005 até setembro de 2006. Ali foi onde conheci minha esposa Michele, ela é de Rondônia, eu campograndense. Nos encontramos no Seminário do Rio, trabalhamos em equipes diferentes durante o projeto, trabalhamos mais no Peru e no Equador, e ali então foi a nossa experiência primeira deixando a igreja para fazer missões durante 11 meses. Quando retornei do Projeto Radical, em 2007, eu fui convidado pela nossa missionária também, Liege Lopes, para trabalhar como auxiliar dela na capelania da Universidade Rural do Rio de Janeiro. Trabalhei com ela todo ano, praticamente todo ano de 2007. Em 2008, a direção da PIB de Seropédica, que é quem conduz esse trabalho lá na Rural, me ofereceu substituir a irmã Liege em tempo integral. 2008 foi um ano em que, então, me casei com Michele em janeiro, mudei para a Seropédica e aí iniciei o trabalho. Também tinha parado o seminário para ir para o Radical, voltei para o seminário, o seminário que fica na PIB de Campo Grande. Então, morava em Seropédica, trabalhava como capelão da Rural durante o dia, à noite vinha para Campo Grande para fazer seminário. Foi um tempo muito abençoado. Eu tenho muito carinho pela PIB de Seropédica, tenho muito carinho pelo pastor Evaldo. Foi o pastor que me consagrou ao ministério. Eu fiquei lá 3 anos e 3 meses. E depois que saí de lá em 2011, todas as vezes que volto lá sou tratado, parece que foi ontem, né? É como se eu nunca tivesse saído. Tenho um carinho muito grande pela PIB Seropédica e pelo pastor Evaldo, pelo pastor Eber também, que muita gente conhece. E, como disse, fui consagrado ao ministério ali em 2010 e recebi um convite totalmente inesperado do pastor Carlos Elias para ser seu auxiliar na área de missões. Inesperado porque eu tinha acabado de ser consagrado ao ministério, vivia muito bem em Seropédica, era muito feliz na igreja, e porque os pastores anteriores eram pastores muito mais experientes do que eu, pastor Joé de Venturini e pastor Edmar Guimarães também, que eu vinha substituir. E em 6 anos de Campo Grande, cheguei em Campo Grande, então, como pastor de missões em abril de 2011 e fiquei até 2017. Foram 6 anos e 2 meses como pastor de missões de Campo Grande. Um tempo muito feliz, uma grande honra ser pastor na igreja que eu nasci e cresci, um privilégio poder participar, ser pastor de missões numa igreja que ama missões foi uma delícia, foi algo maravilhoso. É algo que realmente lembro com muito carinho, com muita satisfação, e trabalhei com tanta gente boa, né? Como vocês aí, Felipe, Vivian, uma equipe maravilhosa, Davi, Lucas, irmã Neuzino compartilhando vida, Diana também, enfim, foram muitos, né? A gente tinha lá a irmã Maria na cantina, a Cristina que está em Portugal. Eu não quero, senão muita gente contribuía com a gente, muita gente apoiou a gente nesses 6 anos de ministério. Até que Deus, então, me chamou para vir para a Europa, algo totalmente inesperado. Eu tinha uma certeza que o dia que eu deixasse a igreja local para ir para o campo missionário, eu iria para a América Latina. Minha primeira paixão foi a América Latina. Fui radical latino-americano. Eu amava e ainda amo as coisas da América Latina, os países. E alguma coisa aconteceu mais ou menos comigo como Paulo, né? Paulo queria ir para a Ásia e terminou na Europa. Eu queria ir para a América Latina e acabei vindo para a Europa. Eu, quando era pastor da PIB de Campo Grande, visitei esse campo missionário aqui 2 vezes. Uma em 2013 e outra em 2015. E depois da minha visita em 2015,
o então pastor daqui, de Mairena, ele acabou saindo daqui e indo para a Alemanha pastorear. E pastor Carlos Elise e pastor Elton Rangel, então, pensaram no meu nome e aí comecei a orar. E aí sim, visitei a segunda vez, perdão. Eu não tinha ido a segunda vez, eu tinha ido só uma vez em 2013. Em 2014, o pastor saiu. Pastor Elton conversando, pensaram, sabendo meu desejo de ir para missões, indicaram esse meu nome, mas aí a segunda vez, em 2015, eu fui com a Michele, já para olhar a terra. Eu voltei, não tinha certeza de nada, não tinha falado do meu coração, eu achei que ia voltar com aquela certeza total. Só tive certeza mesmo depois de um mês e meio orando, que o Senhor falou comigo de uma forma muito clara. Então, em março de 2017, em março de 2015, eu disse para o pastor Elton, aceitava, e pastor Carlos Elise também, falei para os dois. Mas a história não é assim, né? Foram 2 anos de preparação, 2 anos para fechar um ciclo em Campo Grande, correr atrás do sustento, conseguir o visto, porque realmente é muito complicado, como disse a Vivian, o meu visto aqui é como religioso, então só posso trabalhar com a igreja, não me é permitido trabalhar em outras coisas. E o governo não tem muito interesse em liberar visto para religioso, ele não tem, enfim, não tem muito interesse. Mas liberaram o nosso visto e a gente veio e chegou aqui em 2017, em junho de 2017. Chegamos aqui no feriado de Corpus Christi, uma onda de calor muito grande, 40 e poucos graus. Eu contei essa história em Campo Grande, não vou contar novamente. Ano passado eu contei. Chegamos aí depois de horas de viagem. Nossa mala ficou em Portugal. A gente não tinha... a Michelle tinha uma muda de roupa, eu não tinha. Então era feriado, tinha que comprar alguma coisa e não tinha onde comprar. Foi um começo, assim, uma chegada já para sentir o clima do que é o campo missionário. Mas, entre junho de 2017 e o final do ano passado, nós estivemos servindo a Deus na igreja de Mairena do Alcor, essa igreja aqui, na região de Sevilha. Vivemos experiências maravilhosas, algumas não tão maravilhosas, mas assim é o ministério, assim é o campo missionário. Mas o Senhor cumpriu na minha vida o que Ele havia prometido. Ele disse que me traria para a Espanha para me dar filhos espirituais e filhos de sangue. E Deus me deu a graça de batizar 2 pessoas, 2 homens, 2 espanhóis e 2 homens nascidos nessa cidade. Não é mais importante um espanhol do que um estrangeiro. Uma vida é uma vida independentemente da nacionalidade. E a igreja na Europa é formada por muitas nacionalidades. Mas para mim foi importante porque antes de vir, enquanto estava aqui visitando, o pastor Elton orou um dia comigo no culto de oração da igreja de Sevilha e disse assim, pediu a Deus, Senhor, Deus, se Elber vier para cá, dê a ele a alegria de poder batizar espanhóis. Eu me lembro muito bem dessa oração. E o dia que pude batizar esses 2 espanhóis e ainda por cima 2 pessoas da cidade, do pueblo, aqui, que é muito difícil, eu me lembrei dessas palavras, dessa oração de pastor Elton, que Deus respondeu. E foi um tempo muito abençoado. Aqui também Deus cumpriu a promessa de nos dar uma filha, de uma forma como nós não esperávamos. Esperávamos que Deus nos desse da forma natural. Michele foi ao médico para tratar da sua doença, da endometriose. A endometriose causa infertilidade e esperávamos que o médico iria tratar a infertilidade, a endometriose, porque antes de sair do Brasil a gente tinha tratado, mas depois que a gente chegou na Espanha ficou um tempo sem conseguir. E quando a gente então chegou no ginecologista, porque aqui na Espanha assim, primeiro você tem que ir no seu médico de família.
e se ele quiser, se você insistir, ele te encaminha para um especialista. Então, Michele foi 2, 3 vezes na médico de família até que conseguiu ser encaminhada para o ginecologista. O ginecologista então perguntou para ela: vocês têm quanto tempo de casado? 11 anos. Ah, tem filho? Não. Estão tentando engravidar? Sim. E então aí o médico falou: eu vou encaminhar vocês para o setor de reprodução humana. Tá bom. Eu nem sabia que era isso. Eu nem sabia que tinha essa possibilidade. Eu nem sabia que era possível fazer isso. E chegamos um dia lá, tivemos a primeira consulta, fizemos os exames. Aqui na Espanha, porque a natalidade é muito pequena, então alguns lugares da Espanha promovem, né, tem esse tratamento para engravidar. A gente não esperava, a gente não sabia, porque nós somos estrangeiros, e não sabíamos que poderíamos chegar lá. Mas o senhor nos encaminhou, nos levou ali, fizemos os exames. Depois de passado um período de verão, onde tudo para, e aqui parou, nos chamaram para outra consulta e disseram: olha, vocês agora começam oficialmente o período de 2 anos para tentar. E nos colocaram, tiraram da lista de espera, nos colocaram na lista de tentantes. E, para a glória de Deus, na primeira tentativa, Deus nos deu a graça e Michele engravidou, e aí está a Clara. Então, Deus cumpriu da forma dele, que eu não esperava, porque a gente sabe que essa é uma coisa que custa muito dinheiro, e no Brasil, sendo pastor, eu nunca conseguiria pagar um tratamento como esse. Deus nos deu a graça e cumpriu o que ele tinha me dito. Me deu filhos espirituais e me deu a minha filha de sangue, que é a Clarinha. Então, esse tempo aqui foi um tempo muito abençoado nessa região. Especial, eu contar um testemunho, vou enviar agora aqui, testemunho do Tati. Tati foi um dos 2 que eu batizei. Tati, eu já encontrei aqui, já vinha na igreja há muito tempo, mas nunca tinha sido discipulado, ia domingo. E eu soube que ele era cabeleireiro. Eu disse para ele um dia: olha, eu vou lá cortar cabelo contigo. Mas antes disso, a gente chega mais cedo. Você toma café da manhã onde? Aqui na Espanha tem muito hábito, ou tinha, né? Que agora tá na quarentena, tudo fechado. Da pessoa tomar café da manhã na rua. Comer seu pão, tomar seu café na rua. Eu vou lá tomar café com você e depois eu corto o cabelo. Tá bom, tá bom. E aí nós começamos a desenvolver essa relação. E toda semana eu ia lá, tomava café com ele, conversava, comecei a saber mais sobre a família dele, a experiência que ele tinha tido com Jesus até ali. Conversava sobre futebol, conversava sobre a política, sobre a igreja, sobre a Bíblia, tirava algumas dúvidas dele, até que um dia eu falei: olha, vamos fazer um estudo. E aí eu passei mais cedo ainda. Eu passei mais cedo para tomar café com ele, fazer o estudo discipulado, né, mais cedo, para ele poder abrir o salão dele no horário de sempre. E fizemos isso durante muitos meses, e aí esse relacionamento acabou culminando no batismo dele. Agora, tem uma coisa que eu vou contar aqui que é interessante, né? O Tati, uma das formas como desenvolver relacionamento com ele é que ele tem uma paixão pelas touradas. Vocês sabem que aqui na Espanha faz parte da cultura espanhola. Aqui chamam de corrida de touro. No Brasil que a gente chama de tourada. Mas aqui já tem muita gente que não gosta. Tem muita gente que não gosta de touro, acha que isso é maltrato animal. Tem muita gente que é contra. Há um partido político que é um partido chamado animalista, que é a favor dos animais. Alguns lugares da Espanha, como por exemplo Catalunha, já está proibida a corrida de touros, né, a tourada. E ele falou assim: olha, você quer ir comigo uma tourada? Eu falei: rapaz, eu não quero ir não. Eu não vou gostar. Como assim você não vai gostar? Você não entende a arte? Ele falou assim: olha, quando chegar no ano que vem, você vai comigo. Eu vou te levar um dia, eu pago para você e tal, e eu vou.
rapaz, eu não vou não. Não, você vai. Eu e meus irmãos, eu não queria ir. Não queria ir, eu achava que eu não ia gostar, achava realmente que era uma violência, e é algo muito violento, é algo muito sanguinolento. Tem toda uma questão cultural aí, uma explicação que agora a gente não tem tempo para falar. Mas fui com ele aquela vez, ele me explicava mais ou menos, para poder entender a liturgia da corrida de touros, como é que é isso, entra aqui, pum, agora vem o quê? Então esse foi importante, porque aí eu acabei entrando no contexto dele, ganhando o respeito dele. Fui, assisti, depois dos nossos cafés da manhã, já tinha um assunto mais para falar com ele. Eu comecei a ler sobre touros e aqui nos jornais espanhóis tem uma seção, né, na parte de cultura, assim como tem a teatro, cinema, tem a parte de touros ali também. A questão aqui é tratada não como esporte, mas como uma cultura, como um espetáculo cultural. Ah, Então, comecei a ter um assunto, comecei a ler no jornal e comecei a poder conversar com ele sobre essa questão também. Então, foi importante, né? A gente acaba aprendendo um pouco sobre aquilo que a pessoa gosta para poder, de certa forma, ganhar a confiança dele. E, no final das contas, a gente, no que quer mesmo, é falar de Jesus. Mas foi algo muito interessante, porque no ano seguinte nós voltamos a outra corrida de touros, outra tourada. E já não estávamos só nós dois. Estávamos estávamos em quatro irmãos da igreja, os quatro. Porque não tinha um que nunca tinha ido, queria ver como é que era e tal. Espanhol, mas nunca tinha ido também. E quando nós chegamos, saímos daqui da cidade e chegamos em Sevilha, onde está a arena de touros, que fica a mais ou menos 30 quilômetros. Então falamos para o Tati, que é esse meu discípulo que eu batizei, Tati, faz uma oração. E eu pensava que ele ia fazer uma oração para agradecer o fato de a gente ter chegado até ali em segurança. E ele fechou os olhos e falou assim: Senhor, abençoe essa tarde de touros, que possamos nos divertir, que ninguém venha se machucar, e que, se for necessário, alguém ali escorregar, o Senhor coloque uma capa, um capote ali, para poder proteger essa pessoa. Amém. E eu falei, como assim? Deixa eu explicar aqui, eu falei assim, o que é um capote? É que algumas vezes quando alguém que está toreando escorrega, então outro da equipe se aproxima com um capote para desviar a atenção do touro e para poder ajudar aquele, né? Aquele que está caído. Então ele falou, olha, se for necessário, o senhor coloca um capote ali pertinho, né? E eu falei, Tati, que oração foi essa? Eu nunca escutei uma oração dessa. Ele falou, eu também não, nunca escutei uma oração como essa, mas eu achei interessante a sinceridade da oração dele, de orar para que naquela tarde ninguém saísse machucado, ninguém saísse ferido, né? E, enfim, foi uma dessas histórias que a gente viveu aqui. Mas o tempo passou, e de uma forma muito clara, Deus nos mostrou que o nosso ciclo aqui estava terminado. E quando isso aconteceu, no final do ano passado, a gente não tinha muito claro ainda o que Deus queria para a gente, mas nós recebemos 3 sondagens aqui da Espanha para trabalhar. Então, nós começamos, Michelle e eu, a orarmos, sabe, o que Deus queria da gente, ainda, se Deus nos queria ainda nesse país. Se Deus que nos quisesse no Brasil, ele, né, abrisse uma porta no Brasil. Mas todas as sondagens que nós tivemos foram da Espanha. Nós, então, fomos uma das sondagens do amigo nosso, pastor Fernando Moreno, que também é apoiado pela igreja aí, né, a igreja de Campo Grande. Em 2000, é algo muito especial para mim, porque em 2013, quando eu vim a visitar aqui, em Sevilha também foi a Valência. E nessa época não havia igreja ali, na cidade de Picacente, em Valência. E
eu me lembro muito bem de estar na praça da cidade, diante da prefeitura, orando com o pastor Fernando e pedindo a Deus que Deus abrisse um trabalho ali. E no ano de 2014, o trabalho começou ali. E segue ali até hoje, continua ali, tem crescido. Mas, embora eu estivesse no mesmo país que o pastor Fernando, eu nunca tinha visitado, nunca tinha podido visitá-lo na outra região da Espanha, e nem ele podia ter vindo aqui, onde eu estou. Mas quando nós entendemos que nosso tempo terminava, então ele nos convidou para ir ali. Passamos alguns dias ali, fomos tratados com muito amor, com muito carinho pelo Fernando, pastor Fernando e pela sua esposa, a Fina. E Deus falou no nosso coração. No mês seguinte, final de fevereiro, eu voltei sozinho. Dessa vez voltei sozinho. Para passar um final de semana, pregar um domingo, ter algum contato mais com a igreja. E ali Deus confirmou ainda mais que ali é o nosso lugar. Entrou o mês de março, nós não podíamos mudar imediatamente, porque nós tínhamos ainda a Clarinha tá fazendo um tratamento de fisioterapia, ainda faltavam algumas sessões. A Michelle tinha uma prova para fazer aqui, ela tinha pago essa prova já. E pensamos, em março terminamos tudo, em abril nós mudamos para Valência. Eu estive em Valência em final de fevereiro, foi no final de semana do Carnaval. 15 dias depois, a coisa já tinha mudado completamente. O governo decretou estado de alarme, a pandemia, os casos começaram a se multiplicar, o movimento foi restrito e nós então entendemos que tínhamos que esperar. Não tinha outra forma de ser. Agora, a Espanha começa um período de mais tranquilidade. Me parece que pouco a pouco vai se liberando aquilo que está restrito. Eu tenho participado juntamente com a igreja em Valência dos cultos online com eles. Tenho até pregado, preparado estudos algumas vezes. Mas eles vão voltar já em junho, voltam com o culto presencial, com todos os cuidados, máscara, luva, álcool gel, distância, enfim. E pelo cronograma do governo, de volta à normalidade, uma pessoa só pode deixar a província em que está e ir para outra província no final do mês de junho. Então, nós estamos aqui em Sevilha e só podemos fazer a nossa mudança, que é sem abril, no final do mês de junho. Deus sabe de todas as coisas. O importante hoje é que Deus nos tem conservado com saúde, isso é o mais importante. Mas já que o Felipe mencionou o pedido de oração, eu peço que vocês, irmãos, estejam orando por essa nossa mudança para Valência, para o nosso campo, nosso novo campo missionário ali. Que Deus nos abençoe na nossa mudança, que Deus separe para a gente um lugar para morar, que Deus possa nos abençoar também na questão financeira, já que nós vemos que o euro hoje subiu muito, né? A moeda subiu muito. Enfim, que Deus possa estar cuidando de nós em todos os aspectos. Essa é a nossos pedidos de oração. Os irmãos puderem se lembrar de orar por Elber, Michele e Clara, lembre-se de orar por isso, né? Por essa mudança para o novo campo missionário aqui mesmo na Espanha. A cidade para onde nós vamos a viver fica a mais de 600 quilômetros daqui. É uma outra realidade. Nós estamos no sul da Espanha, nós vamos para o leste da Espanha, uma outra realidade, mas estamos muito felizes e muito desejosos de poder mudar logo e poder fazer parte da igreja lá, trabalhar, servir ao Senhor. Temos, com essa distância toda, participando dos cultos online com eles, realmente Deus tem nos confirmado, temos nos sentido parte dessa igreja, mesmo estando a mais de 600 quilômetros de distância. Então, queridos, orem por nós nesse sentido, ok? No sentido dessa mudança que agora provavelmente vai ser só no mês de julho, né? Essa mudança. Felipe, eu não sei se eu falei muito, eu tentei falar um pouco de tudo, enfim, falei pra caramba.
Mas tá aí, eu não vou falar mais nada não, tá bom? Chega. Amém. A gente faz a parte 2, em casa com o missionário, parte 2. Chega, né, rapaz? Tem outros Pessoal, aí. nada. Pessoal, a gente já ainda tem um tempinho, né? Cerca aí de uns 10 minutinhos. Se você tiver a sua pergunta, ó, já chegou a primeira pergunta aqui, da Luciene, pastor. Qual foi a maior dificuldade de adaptação na Espanha? Digamos, as dificuldades foram várias. Uma das coisas, por exemplo, que a gente demorou a conseguir se acostumar é com o tempo e o calendário. O tempo por quê? Porque aqui na Espanha as pessoas, por exemplo, tomam café 10h30 da manhã, almoçam 2 horas da tarde e depois do almoço, para muitas lojas, pelo menos na cidade que a gente mora, que é uma cidade pequena, tudo fecha. Entre 2 e 5 da tarde, tudo fecha. E vai abrir de novo só depois da siesta, no final da tarde. E então, aí as pessoas voltam a trabalhar e vão jantar aí, chegar em casa, fecha o seu negócio às 8, 8h30, vão chegar em casa, vão jantar para umas 9h30, 10 horas da noite. Então, esses horários, no início, foram muito difíceis para a gente se acostumar a essa realidade, porque a gente tem que se adaptar ao horário deles e não eles aos nossos, né? E outra coisa também que foi difícil também é a questão do calendário. O calendário aqui, a gente está acostumado no Brasil a trabalhar em janeiro, né? Quer dizer, a gente começa tudo depois do carnaval, né? E vai até o final do ano, em dezembro. Eu fiquei ano passado em dezembro vendo as fotos dos irmãos aí. Dezembro é só confraternização, né? Aí eu fiquei... Aqui é tudo mais difícil. Aqui no sentido de que você tem uma variação climática muito grande. No inverno, por exemplo, é muito frio, escurece muito cedo. Chega a primavera, primavera é uma época maravilhosa, mas nessa região aqui tem muitas festas, festas religiosas e festas não religiosas. A primavera aqui é a época mais aguardada. E aí as pessoas deixam um pouco de lado o trabalho da igreja, porque festa, né? Festa, a feira daqui, que eles chamam Feira de Sevilha. O verão é como no Brasil, o verão é muito calor aqui, e as pessoas viajam, as igrejas reduzem suas atividades, né? Isso não tem como. Então, esse calendário muito picado, muito assim, isso para a gente uma dificuldade. O verão aqui são 3 meses, rapaz. Entre 15 de junho e 15 de setembro, tudo muda. Algumas lojas mudam horário, tem gente, por exemplo, que fecha o seu negócio 1 semana, 2 semanas e sai para viajar. Então, entre 15 de junho e 15 de setembro, tudo muda, né? São realmente 3 meses de verão. E ainda que a pessoa não viaje os 3 meses, ela cria uma rotina diferente nesses 3 meses. Então, essa dificuldade, sabe? Essa mesma dificuldade eu percebi que outros colegas também que vêm de outras culturas têm. Ter que lidar com um dia que é muito dividido, ou você faz as coisas todas até 2 da tarde, ou você só faz depois à tardinha, 6, 7, né? E o ano que é muito dividido, as estações são muito marcadas, o clima varia muito, e isso também, de alguma forma, prejudica um trabalho de continuidade. É possível fazer? É possível, mas a gente demorou um pouquinho para se acostumar. Por exemplo, vou contar uma experiência. Numa quarta-feira, fizemos um culto de oração, como todas as quartas-feiras. E na quinta-feira começava a feira de Mairena. Eu pensei, olha, se a feira começa quinta-feira, a gente faz o culto na quarta, não tem problema. Chegamos na igreja naquele dia, só tínhamos 2 pessoas na igreja, eu e Michele. Ninguém apareceu. Depois eu descobri que a feira começa na madrugada de quarta para quinta, né? E na quarta-feira as pessoas vão na feira porque antes do início oficial as coisas estão mais baratas e eu não sabia disso, ninguém tinha me avisado. Então, na verdade, a feira que começa na quinta, na quarta-feira já tem uma pré-feira. E aí ninguém foi na igreja no culto de oração. Se eu soubesse, tinha colocado o culto para terça-feira.
Mas são coisas assim que a gente vai com o tempo aprendendo. No ano seguinte já mudei, né? Já botei o culto de oração para terça, porque a gente vai aprendendo a viver a cultura. Tá, amém. Isso daí, né? Se adaptando. O pessoal está pedindo para a Clarinha, eu sei que já deve estar dormindo. A Michelle está podendo, pastor, aparecer ou ela está lá com a Clarinha ainda? O pessoal está pedindo aqui, mostra. Michelle tá, eu creio que ela tá, se ela não tá dormindo ainda, tá com a Clara, tá na sala. Tá Lembrando, descansando. pessoal, que a gente está com um fuso horário também. São que horas aí agora, pastor? Agora são 10h11 da noite. Já aqui. são 10h11, né, pessoal? Tá. Mas a Michelle mandou um abração para todo mundo, disse que ficou muito feliz também do vídeo que ela gravou domingo passado para a igreja e que ficou muito contente também com as pessoas disseram, né? Sabe como é que é mulher, né, Felipe? Não vai querer aparecer sem estar penteada, maquiada, né? Com certeza. Ainda que ela esteja por aqui. O pessoal está aqui pedindo, mas a gente compreende, né? A gente entende. Uma próxima oportunidade, a gente inverte, né? Vem a Michelle aqui e o pastor fica lá um pouquinho com a Clarinha, né? Pastor, para a gente finalizar, tem só mais uma pergunta, bem do pessoal dos surdos lá da igreja. Tem alguma frequência de surdos nas igrejas da Espanha, o senhor sabe? Ou na igreja que você está indo, tem algum trabalho? O pessoal está perguntando. Olha, ainda é muito incipiente esse tipo de trabalho. Eu sei que, por exemplo, aqui na Espanha também há um trabalho de integração nas escolas, mas nós encontramos muito pouco. Eu lembro que uma vez eu e Michele saímos e encontramos um surdo. E Michele, e foi muito interessante, porque a linguagem de sinais da Espanha não é a mesma do Brasil, em português, né? Libras é só Brasil, né? Mas eu sei que a Michele conseguiu se comunicar com ele bastante tempo, ficou conversando bastante tempo com ele, e ele falou um pouquinho de como que era ali, né, na realidade dele. Então foi interessante, sim. Mas pensar em igrejas muito grandes, com muitos ministérios, como a gente tem no Brasil, isso a gente não experimentou aqui ainda, né, na verdade, né, na Espanha. Então, eu não sei se hoje tem alguma igreja maior ou até de outra denominação que tenha esse tipo de ministério. A gente não sei. A gente aqui, às vezes, encontra, como disse a Michelle, já encontrou e tudo, conseguiu se comunicar, mesmo falando Libras, mas não temos esse ministério abençoadíssimo que tem em Campo Grande, por exemplo, de tantos anos, tão desenvolvido, né? Aqui a gente, na Espanha, está atrás em muitas áreas, né? Em comparação com a igreja brasileira. Amém, glória a Deus. Tem alguma pergunta, Vivian? Apareceu aqui no vídeo. Não, só estou aqui dando uma olhada no nosso chat, pastor. Muitos abraços. Pastor Carlos está aí, ó, doido para ver. Ó, o pastor veio só para ver, sabe o quê? Não foi você, não. Foi a Clarinha, mas ela está dormindo, então ele não vai ver. Ó, gente. Um abraço para o nosso chat aí. Pastor Carlos é o que mais comenta aqui no chat, ó. Botou ele comentando de novo, ó. ele foi o primeiro para pedir para colocar. Mostra, Clarinha, mostra. Mas estou muito feliz, nós estamos, né? Uma irmã perguntou sobre as diferenças culturais. Né? Ela fez uma pergunta aí, Felipe. Quais são as diferenças culturais mais marcantes, mais, né, gritantes aí com relação à nossa cultura? Como eu falei, a questão do calendário, a questão do como o dia é dividido, tem muita coisa para falar. Por exemplo, a questão da comida, para a gente no início foi um choque, né? Porque a gente não sabia muito bem. O pessoal pensa que aqui na Espanha é paella, né? Paella, mas o pessoal não come paella todo dia. Às vezes o pessoal come paella mais no final de semana, um grupo grande se reúne. Então, quando a gente chegou, a comida foi difícil, porque a gente não conhecia. A gente comprava alguma coisa que a gente sabia bem o que era, comia, não gostava, até o que a gente, às vezes, até passava mal. Depois você vai conhecendo, você sabe o que comer, o que não comer, você vai sabendo, opa, ali vende feijão também, pô, vamos lá, vamos fazer uma comidinha brasileira em casa também. Mas quando você sai para comer, então, com a outra, comer na casa de algum irmão, aí você precisa realmente já entender o que é isso. Não sei. Algumas vezes a gente chegava no lugar, o que é isso aqui?
Não sei, pega o celular, pum, vamos pesquisar aqui no senhor Google, pum. Então, no início, até a questão da comida foi um choque, é verdade, né? Depois você vai se acostumando, você vai aprendendo o que comprar no mercado, o que você gosta, o que você não gosta. Esse é um dos aspectos, sabe, Vivian, a questão da comida. Lidar também com o clima, para quem é carioca do Rio de Janeiro enfim, lidar com o clima, especialmente no inverno, não é fácil, né? Às vezes sair de manhã, pegar 4, 3 graus, tem todas aquelas roupas. Hoje em dia a gente já se acostumou. Hoje em dia, por exemplo, ontem de manhã fez 12 graus e você já fica bem com 12 graus de manhã, tranquilamente. Se fosse no Rio de Janeiro, estava casacado, né? É frio. Então, tudo isso são coisas que com o tempo você vai se acostumando, sabe? No início é mais difícil, né? Mas depois você vai se acostumando. São muitas diferenças, né? A gente teria que ter mais tempo para falar, me lembrar de outras coisas também. Mas basicamente é isso. Agora, o que eu falei é que eu sempre digo, o mais importante é o idioma. O idioma é a base de tudo, né? Se você não fala o idioma, é melhor você aprender primeiro para depois vir, porque saber se comunicar é o básico. É ter a sensação de pegar um jornal e entender que você está lendo, ou de ligar uma televisão e entender que você está escutando, isso é muito importante. Sem o idioma, você se sente alienado, e isso é muito ruim. Isso pode gerar situações piores para o missionário. Então, o idioma é a primeira coisa, o idioma é o básico, o beabá. Depois do idioma, você vai se metendo em outros aspectos da cultura, né? Como eu disse. Amém. Pastor, você falou do idioma aí, eu tenho uma curiosidade. Assim que vocês chegaram, né? Se você já falava espanhol, mas teve algum momento que você falou alguma coisa assim que pensava que estava falando certinho e pagou aquele mico, né? Achando que estava falando direitinho, né? Aconteceu alguma coisa assim nesse sentido do idioma? Sempre tem. Vivian, eu contei uma experiência no seminário que eu fui pregar num culto de Natal, né? E eu levei uma rasteira muito grande, porque na verdade, consultava um dicionário online de espanhol para poder escrever o sermão já em espanhol. E eu queria falar que Jesus Cristo nasceu ali, não é uma estrebaria. Então, procurei uma palavra similar. E uma palavra que me deram foi corral, né? E uma palavra que me deram foi a palavra bodeira. Bodeira com o Y, bodeira. Eu estou pregando ali no culto de Natal, estou dizendo que Jesus Cristo nasceu numa bodeira, Maria deu à luz a Jesus numa bodeira e tal, e todo mundo está me olhando estranho assim, o pessoal está rindo, está cochichando e tal. Eu falei, no final do culto, eles disseram para mim, e me disseram que a palavra, na verdade, tem uma gíria chamada bodeira, que é com 2 L's, não é com Y, mas que soa, o som é muito parecido, e que essa palavra bodeira, com 2 L's, que as pessoas entenderam isso, é uma gíria para sapatão, para lésbica. E eu falei, não é possível, sério? Que Mas eles situação. falei, existe a palavra bodeira. Eu falei, existe a palavra, tá aqui o dicionário. Mostrei para eles o dicionário online, bodeira. Aí falaram, pastor, a gente nunca escutou essa palavra aqui. Meu A Deus. gente nunca usou essa palavra aqui. Eu falei, puxa vida, péssima escolha de palavra, porque eu falava, Jesus Cristo nasceu numa bodeira, que é o lugar onde se coloca os bois, e as pessoas entendiam outra coisa. Então, isso acontece, eu acho que fica aí uma lição, por isso eu conhecer bem o idioma, porque mesmo falando espanhol, falei uma coisa que eles entenderam outra. Então, com o tempo você vai conhecendo essas coisas aí, mas eu acho que todo mundo tem essas histórias aí, né, para contar. Todo missionário tem. Amém, Legal. glória a Deus. Gente, tem muito mais perguntas, mas não dá mais tempo. O pessoal daqui da live tem que ir para a igreja. Martim, Elisângela, Vivian, o pessoal tem que correr, senão a nossa audiência está subindo, Pastor El, continua subindo, o pessoal chegando agora, falando, cheguei. A Idete, ó, chegou agora. O Opa, Rodrigo também tem que um estar falando, abração, ó, eu também, Felipe. O pessoal tem que ir para a igreja, então um abração. a gente queria muito agradecer. Eu acho que essa live é o que a gente encerra com a maior audiência. Então, assim, vai ter que ter a segunda parte, né?
É sempre bom ouvir nossos missionários. Vamos ter a parte 2 aí. Foi muito bom, pastor. Muito obrigado, tá, pelo ter aceito o convite, ter estado aqui com a gente essa tarde. Foi realmente uma sensação de receber o pastor aqui. Acho que pelas conversas, né, do pessoal aqui no chat, acho que a sensação da igreja é essa. Ter recebido você, poder compartilhar, poder te ouvir, poder te ver, né? Mesmo assim distante, para a gente foi realmente sensacional a sua presença aqui. Tá bom? Obrigado, Felipe. Eu agradeço muito você, a Vivian. Me senti também como se estivesse no Salão Krieger. Só faltou o cafezinho. No café Vitória, ó. Então aqui, ó. É isso aí. Eu já falei que a gente vai ter patrocinador. Vou começar a tomar durante a live para ver se a gente consegue patrocinador. Né? Vamos fazer o café missionário, né? Vamos, isso aí. Bora pra gente, está encerrando. Pessoal, muito obrigado. A Vivi agora vai orar para a gente encerrar nosso momento. Oremos. Pai querido, muito obrigada pelo privilégio, Pai, de poder ouvir mais uma vez o nosso querido pastor Elber. Muito obrigada porque ele está bem. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor continua usando a sua vida, a vida da Michele, a pequena Clara, Senhor. Muito obrigada porque eles estão cuidados e protegidos pelo Senhor. Eu te agradeço, Deus. Te agradeço porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor está no seu trono e as suas promessas têm sido cumpridas na vida dessa família. E eles têm não apenas usado suas promessas, esse cumprimento de promessas para si, mas têm compartilhado, Senhor, o que o Senhor tem feito na vida deles. Continue abençoando seus servos, cuidando. Muito obrigada pela igreja, ó Pai, que apoia esse trabalho missionário. Muito obrigada por aqueles que assistiram essa live, aqueles, Senhor, que vão assistir depois, que sejam abençoados. E eu te peço, se alguém, Senhor, sentiu o desejo, ó Pai, no seu coração, de entregar a sua vida para missões, de entregar a sua vida, né, integralmente, para fazer a obra do Senhor, através dessa palavra do pastor Elber, que ele possa, Senhor, se sentir acolhido pela nossa igreja, acolhido pelo Senhor, e que possa, Senhor, assim conseguir realizar aquilo que o Senhor tem colocado no coração. Muito obrigada, Senhor, mais uma vez. Eu te peço por cada um que faz parte dessa live, faz ela acontecer, pelas intérpretes, pelo Felipe, pelo Rodrigo, pela igreja, pelo pastor Carlos, que nos apoia. Muito obrigada. Obrigada por tudo. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém. Amém. Amém, pessoal. Obrigado. 19 horas, culto ao vivo da nossa igreja aqui no canal da PIB. Um abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, pastor. Tchau, tchau. Um abração, gente. Buenas noites.